Olá, tudo bem com vocês? Espero que assim seja. Estamos aí mais um dia para estarmos meditando em mais dois capítulos da Escritura, graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor mais uma vez. Que assim seja, amém? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, se colocamos na Sua presença, Senhor, para estarmos meditando na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dá a Tua sabedoria, o Teu entendimento, para que nós possamos compreender a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem eu tinha comentado num trecho sobre Pedro, lá em Atos dos Apóstolos. Enfim, eu tinha me equivocado, aquela questão é uma outra situação que fala de Pedro, sabe? Que ele tem uma revelação ali sobre os animais impuros, digamos, que é um outro assunto, né? E sobre o dízimo que eu tinha comentado também, que o dízimo hoje, que nem eu tinha falado, se for mexer, é mexer num vespeiro, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, mas assim, até eu tenho comigo que às vezes a gente tenha aquela oferta para dar, né? Para entregar, né? E o Senhor coloca na vida da gente, o Senhor mostra, né? Quem assim a gente pode estar abençoando com uma quantia. Enfim, às vezes é mais fácil a gente entregar para uma pessoa, né, que está necessitando do que para um sistema, né? Às vezes o sistema também ele já está suprido, né, daquele dinheiro. E às vezes tem pessoas que precisam também, né? Então, cada um vê como que faz da melhor forma possível. Amém? Enfim, vamos lá em Gênesis capítulo 33. Se puderem abrir a Bíblia de vocês. Aqui começa a contar uma história de quando o Jacó deixa Labão, né, e vai voltar para a sua terra, né? Vai encontrar perto de Esaú, ali ele vai voltar próximo à terra de Esaú, né, que eles estavam anteriormente ali. Amém? No capítulo 31 fala assim: Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que é nosso, nosso pai tinha, e juntou toda a sua riqueza a custo de nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. Ele disse: Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: As crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia: As que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Aqui é Jacó comentando com uma das mulheres dele ali, né? Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó, eu respondi: Eis-me aqui. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o seu Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a terra natal, né? Ali ele vai voltar para a terra natal dele. Enfim, no versículo 14 fala assim: Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai. Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nós, vendeu como também gastou tudo o que foi pago por nós.
Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto lhe Deus ordenou. Enfim, aqui para frente a gente vai entrar numa situação que até um dia eu tava dando uma olhada na arqueologia e tem um rapaz interessante que ele trouxe um ensinamento sobre isso. Para frente eu quero compartilhar ali para vocês, né, para gente que faz sentido nesse contexto que nós estamos lendo, né? Então Jacó ordenou, ajuntou seus filhos e suas mulheres, a montar nos camelos e conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padarã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos dos clãs. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele fugiu com tudo o que tinha e atravessou o Eufrates, foi para os montes de Gileade. A questão que eu queria comentar é bem essa mesmo, sobre Raquel roubar os ídolos, né, do clã. Para frente a gente vai ver que Labão praticamente foi atrás desses ídolos, né? E o porquê que ele foi atrás desses ídolos, né? Que às vezes a gente pensa ali, poxa, mas Raquel ela era muito religiosa, queria levar os ídolos junto, né? Mas se nós for olhar um contexto, não quer dizer muita coisa, porque um ídolo se pode fazer de qualquer jeito, né? Ele pode pegar aí um pedaço de pau e fazer que dá na mesma, né? Esses ídolos que o povo pagão cultua, né? Digamos assim. Mas, enfim, 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomado consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou minhas filhas, como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos ao som de tamborins e harpas. Você nem sequer me deixou beijar os meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-los, mas na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Agora que você partiu, por que tinha saudades da casa de seu pai? Por que roubastes meus deuses? É essa questão que eu queria colocar, né, sobre esses deuses, né? Que ele ficou ali tão furioso também por causa dessa questão. Enfim, se a gente for analisar hoje, cada um tem na sua casa, tem a escritura de onde que mora, né, do terreno, enfim, que é proprietário dessa tua propriedade, né? E nessa época, assim eu recebi, queria só compartilhar com vocês, que algum já deve ter esse conhecimento, que na época eles tinham os terafins como se fosse aquela escritura do terreno. E quem tomasse posse desses terafim, ele tinha direito por toda aquela propriedade, né? Enfim, como Raquel levou os deuses do pai dela, enfim, eles tinham na mão toda aquela riqueza de Labão. Por isso que ele ficou tão indignado em ir atrás deles, né? Para frente a gente vai ver que ele faz até um acordo, né, com Jacó, né, para não voltar para trás. Porque se ele voltasse com aqueles deuses, digamos com aqueles terafim na época, era como se fossem as escrituras, falavam: não, isso aqui é meu e você já não tem mais nada. Foi essa questão assim que um arqueólogo, né, que faz estudos sobre arqueologia e tal, que trouxe esse entendimento, que dá para entender mais por esse lado, né, que como ele queria
preservar a riqueza dele, então ele foi atrás de Jacó, atrás desses terafins, né? Enfim, mais para frente a gente vai entender melhor. Agora se partiu? Agora, se você partiu porque tinha saudades da casa de seu pai, por que roubaste meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de minha força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Jacó, bem provável, ele não sabia dessa questão que eles tinham com esses deuses, né? Na presença dos nossos parentes, vejo você mesmo se está aqui comigo. Qualquer coisa que lhe pertença, e se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Enfim, né? Raquel, provavelmente, ela viu aquele esforço, né, de Jacó, né, trabalhando todo aquele tempo. E como a gente viu ali, o próprio Labão, ele mudava o salário de Jacó como ele queria, né? E foi, digamos, uma forma assim de ela pensar, poxa, meu pai já tem logrado tanto ele, então vamos pegar pelo menos as propriedades que é dele, né? E iam deixar ele sem nada, digamos assim, né? Então Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e deu e de suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da cela de seu camelo, estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Dá para entender que na cela, né, uma cela de um jumento, de um cavalo, ou até de um camelo, poderia ser pequena. Podia colocar por baixo ali que os terafins não eram tão grandes, digamos, eram pequeno porte, né? Hoje tem imagens assim que o povo carrega que é enormes, né? Enfim. Então Raquel disse a seu pai: não se irrite comigo, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não a encontrou. Enfim, de fato, ele não vai encontrar os ídolos ali junto com eles, né? Porque ela estava na cela do jumento dela, no animal que ela estava carregando ela que estava sobre a cela, né? Jacó ficou irado e queixou-se a Labão. Qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Né? Então Jacó pergunta, poxa, mas o que você vem tão louco atrás de mim assim? Você vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que ele julgue entre nós dois. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro de seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo. E você podia contar, pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivessem comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou, né, a sua decisão. Agora aqui a gente vai ver aquele acordo que ele faz com Labão. Bem provável, né, para ele não voltar mais para trás ali, requerer alguma coisa de Labão, né? Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas. Os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que elas nasceram? Façamos agora eu e você um acordo.
que sirva de testemunho entre nós dois, ó. Testemunho. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como uma coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. E eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saaduta, e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado de Mispa, porque ele declarou que o Senhor nos vigie a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres, além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão: aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós, né? Então, para nenhum ou outro foi requerer nada deles, né? Esse foi o acordo tratado entre os dois. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para a sua terra. Né? Fica mais fácil de compreender assim o porquê dessa loucura tanto de Labão ir atrás deles, né? Assim que dá para a gente ficar um pouco mais claro de entender, né? Enfim, vamos para o capítulo 32. Me desculpe, eu estou meio ofegante ainda. Há um tempo atrás eu acabei contraindo esse Covid e ainda fiquei com umas sequelas. Às vezes me dá umas fadigadas ainda, e me perdoem por essa falha. Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu àquele lugar o nome de Manaim. Jacó mandou mensageiros adiante dele a seu irmão Esaú, na região de Seir, território de Edom, e lhe ordenou: vocês dirão o seguinte a meu senhor Esaú: assim diz teu servo Jacó: morei na casa de Labão, e com ele permaneci até agora. Tenho bois e jumentos, ovelhas e cabras, servos e servas. Envio agora esta mensagem ao meu senhor, para que me recebas bem, né? Esaú era aquele camarada, irmão dele, que perdeu a primogenitude, né? E de alguma forma depois ele queria, depois que os pais dele, né, morresse, né, o Isaac, ele queria matá-lo, digamos assim, por isso que ele fugiu ao conselho de Isaac, né, e Rebeca. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro, com 400 homens. Jacó encheu-se de medo e foi tomado de angústia. Então dividiu em 2 grupos todos os que estavam com ele, bem como as ovelhas, as cabras, os bois e os camelos, pois assim pensou: se Esaú vier e atacar um dos grupos, o outro poderá escapar. Então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor que me disseste: volte para a sua terra e para seus parentes, e eu os farei prosperar. Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratastes o teu servo. Aqui dá para a gente perceber que ele invocou o Senhor e orou, né? Pediu ao Senhor: o Senhor me falou para voltar para cá, e agora esse exército está vindo, digamos, do meu irmão, está vindo para cá, né? O que vai acontecer? Eu preciso da tua proteção, né? É assim como a gente também tem que se comportar nos nossos dias de hoje, né? Como a gente vai para o trabalho ou
vai para qualquer lugar pedir que o Senhor vá à frente nos guiando, né? Não sou digno de toda a bondade e lealdade com que tratastes o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas o meu cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Livra-me, rogo-te, das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim como as mães e as crianças. Pois tu prometestes, esteja certo de que eu o farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar, né? Por isso que às vezes a gente também tem que às vezes numa angústia que a gente tem, né, pensar, né, como a gente recebeu o Senhor, né, e como que a gente tá, né? Que o Senhor é toda a nossa provisão, né? Ele que nos guia, nos orienta a cada dia, né? Depois de passar ali a noite, escolheu entre seus rebanhos um presente para seu irmão Esaú, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, e 30 fêmeas de camelos com seus filhotes, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentos e 10 jumentas e jumentos, né? Designou cada rebanho sob o cuidado de um servo e lhe disse: vão à minha frente e mantenham certa distância entre um rebanho e o outro. Ao que ia à frente, deu a seguinte instrução: quando meu irmão Esaú encontrar-se com você, ele perguntar: a quem você pertence, para onde vai e de quem é todo esse teu rebanho à sua frente? Você responderá: é do seu servo Jacó, é um presente para o meu senhor Esaú, e ele mesmo está vindo atrás de nós. Também instruiu o segundo, o terceiro e todos os outros que acompanhavam os rebanhos. Digam também a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e acrescentem: teu servo Jacó está vindo atrás de nós, porque pensava: eu apaziguarei com esses presentes que estou enviando antes de mim. Mais tarde, quando eu ouvir, talvez me receba. Assim os presentes de Jacó seguiram à sua frente. Ele, porém, passou a noite no acampamento, né? Enfim, aqui no versículo 22, ele começa a contar ali, digamos, onde o Senhor muda a história de Jacó, né? Assim como ele muda a história como o Senhor muda a história de todo cristão, né? O andar dele muda, né? Assim como ele mudou o meu também, depois que eu me converti, o meu andar mudou também. E assim ali o Senhor muda tanto o andar de Jacó, como até o nome dele, né? Porque aquele nome Jacó, usurpador, não poderia continuar mais, né? Ele ia receber um outro nome. Assim a gente também, né? A gente não sabe, tem um nome terreno aqui, mas só o Senhor sabe o nosso outro nome, né? Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar do lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feitos atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é seu nome? Jacó responde a ele. Jacó responde ele, né? Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Aqui dá para ver que Jacó já tem a mudança de nome, né? Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia
minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa de sua coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Amém? Acho que chegamos aqui no final do versículo, capítulo 32, né? E para hoje era isso. Graças a Deus, mais uma vez, aí pela vida de quem está acompanhando. Estamos aí na caminhada e vamos juntos chegar até o final. Glória a Deus, um abraço, que Deus abençoe quem está assistindo, que Deus seja próspero aí na vida de cada um. Amém? Um grande abraço aí para todos, fique com Deus, Deus abençoe aí e até os próximos capítulos. Até mais.